Então, falei na primeira parte da questão da violência, das provas, e agora falarei aqui das medidas protetivas que elas são utilizadas justamente para proteger a mulher que está passando por uma situação dessas. E se eu estou falando aqui é porque existe, aí está havendo um aumento da violência doméstica. Então o que é interessante? Se as duas pessoas estão no mesmo lar, o afastamento, né, do marido do lar, buscar fazer com que ele seja afastado do lar. A primeira situação que nós temos, inclusive está previsto lá no artigo 12, C da Lei Maria da Penha, tá? Então, o afastamento, eu digo, tanto o afastamento presencial como não presencial. De que forma? Sem contato com ela por WhatsApp, por telefone, sem contato com os familiares, né, não participando de reuniões, o afastamento, tá? Então, é uma primeira situação, uma medida que deve ser tomada contra o marido que vem praticando essas violências, para solucionar o problema, né? Tem que ser tomadas essas medidas, então, de proteção. Então, dessa forma, você vai fazer o quê? Vai evitar esta aproximação do casal. Essa aqui é a questão interessante para o quê? Para justamente evitar ali o contato dos dois. Evitando o contato dos dois, como é que, veja, evita o contato presencial, tá? Inclusive com medidas protetivas de um determinado distanciamento, sob pena de multa, caso a pessoa se aproximasse, fora o descumprimento que acarreta ainda a prisão preventiva dele. Então o que acontece? Se você evita o contato dessas duas pessoas, como se elas não fossem não se conhecessem, veja, daí não tem como ter essa violência, não é? Se você evita, se ela não tem WhatsApp, se ela não tem e-mail, se ela não tem contato com outra pessoa, é como se fosse uma desconhecida. Essa é a intenção, de fazer com que os dois fossem dois desconhecidos, porque daí não haverá, né, não é para haver essa violência. Então, essas medidas protetivas são usadas dessa forma, tá? Mas o casal ali tinha filhos. Como é que fica então a situação dos filhos? O marido vai ter que pagar alimentos como ele já vinha pagando. E se ele sustentava a família, ele vai ter que continuar pagando esses alimentos. Então vão ser fixados alimentos de uma maneira provisória e depois de uma maneira definitiva para que os filhos continuem recebendo o sustento. E eventualmente, se fosse o caso, até a mulher poderia pedir alimentos. Por quê? Porque se ela nunca trabalhou, o marido nunca quis que ela trabalhasse, que ela fosse dona de casa, não exercesse nenhuma profissão, ele sustentava a casa e os filhos, então ele deve continuar mantendo essa sua obrigação, aí sustentando a casa, os filhos e a mulher como ele sustentava, até que a mulher tenha condições de ingressar no mercado de trabalho. Em quanto tempo? Né? Normalmente posso dizer para vocês assim, 2 anos, dependendo da situação, 1 ano, ela consegue se inserir no mercado de trabalho. Essas medidas de proteção que são tomadas, citei algumas, não existe uma numeração definitiva delas na Lei Maria da Penha. No direito nós chamamos de números clausos. Elas não são fechadas, são abertas. E tem outras. Por exemplo, a suspensão ali ou a restrição de visitas junto aos filhos. Ou então a restrição ou a suspensão do porte de armas. São algumas outras medidas que podem ser tomadas aí contra a pessoa que foi acusada de ter praticado essas violências física, psicológica, moral, entre outras, contra a mulher. E diante da situação, então o que eu demonstrei aqui? No primeiro momento, nós vimos aqui as violências que são praticadas contra a mulher, que não podem ser praticadas, então tem a violência. Depois da violência, para evitar isso, tem as medidas que são tomadas de proteção. E é importante saber, tá, se a pessoa, para ela não fazer, o que vai acontecer com ela? Cabe a prisão preventiva. Quando ela criar obstáculo até para o desenvolvimento deste processo regular que buscará a punição do ofensor,
e quando ele estiver também desrespeitando essas medidas de proteção contra a mulher. Então, cabe a prisão preventiva, inclusive decretada de ofício pelo juiz, ou seja, fora o requerimento que pode ser feito pela parte, ainda o juiz de ofício poderia decretar esta prisão do ofensor. E onde que a vítima deve buscar auxílio? Tá? Onde que ela deve buscar auxílio? Como disse, para não ficar aqui dizendo os telefones e tudo mais, mas já cito o telefone 180, pode ser utilizado pelas mulheres, mas tem sites hoje dos tribunais de justiça, tem as varas especializadas em proteção da mulher. Nos sites dos tribunais de justiça de cada estado, ali também tem informações a ela, e eu estou deixando aqui no material nesta apresentação, locais onde ela poderá buscar auxílio. E diante destas situações do aumento da violência, a Ordem dos Advogados do Brasil apresentou algumas medidas ao Conselho Nacional de Justiça, né, visando buscar uma solução para a diminuição do problema da violência doméstica. Então, ele apresentou ao Conselho Nacional de Justiça 4 propostas. Uma delas foi a prorrogação automática das medidas protetivas de urgência. Outro, o deferimento dessas medidas de urgência com prazo, protetivas de urgência com prazo indeterminado. E o que ele também apresentou ali como proposta? Que fossem feitas campanhas informativas e colocados informações junto aos supermercados, onde mais tem gente agora nesse momento da pandemia, nos supermercados, nas farmácias, nos bancos, nas redes sociais. E também ele propôs que fosse feito um monitoramento dos casos com a divulgação periódica dos dados de ocorrências e medidas que foram concedidas. Tá legal? Então, com relação ali aos locais onde a mulher poderá denunciar o ofensor, eu estou colocando junto ao material que segue anexado à minha apresentação.